Olá, aqui quem fala é o professor Alecos, seu professor favorito. Hoje nós vamos falar de um assunto a respeito do qual frequentemente os alunos têm muita dúvida, que é a distribuição eletrônica. Eu vou te explicar direitinho como fazer, porque você vai precisar dela para poder entender as ligações químicas, que são um outro assunto que também gera muitas dúvidas. Para você ser capaz de entender o que eu vou te ensinar hoje, você precisa ter lido as aulas anteriores, porque você precisa conhecer a estrutura do átomo e como funcionam os elementos químicos. O link para essas aulas está no começo do artigo, se você estiver no meu blog, ou na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube. Como já vimos anteriormente, os átomos estão constituídos por prótons, nêutrons e elétrons. Esses elétrons orbitam ao redor do átomo e se distribuem no que nós chamamos de camadas. Você tem ao todo 7 camadas que nós chamamos respectivamente de K, L, M, N, O, P e Q. Você também pode chamar as camadas por números de 1 a 7. Cada uma dessas camadas possui ainda subdivisões, chamadas de subcamadas ou subníveis, que podem ser de 4 tipos diferentes: subcamada do tipo S, subcamada do tipo P, a do tipo D e a do tipo F. Na subcamada do tipo S, você pode colocar no máximo 2 elétrons. Na do tipo P, cabem até 6 elétrons. Na do tipo B, 10 e na F, 14. Atenção! Pause o vídeo agora e anote esses números porque nós vamos precisar muito deles. Anotou? Muito bem. Nem todas as camadas possuem todas as subcamadas. A camada K, por exemplo, possui apenas o subnível S. Na camada L, você já vai ter os subníveis S e P. A camada M, S, P e D. As camadas N e O possuem todos os subníveis. A camada P, novamente, somente os subníveis S, P e D. E a última camada, a camada Q, aparece às vezes em algumas literaturas como possuindo apenas o subnível S, em outras como tendo os subníveis S e P. Mas você não precisa se preocupar com isso, porque não vai ter nenhum exercício que te faça chegar tão longe assim. Assim, se você fizer as continhas, você vai ver que na camada 1, que é a camada K, nós vamos ter um total máximo de 2 elétrons, somente os 2 elétrons do subnível S. Já na camada 2, teremos os 2 elétrons do subnível S mais os 6 do subnível P. Por isso, podemos dizer que a camada 2, ou camada L, comporta um máximo de 8 elétrons. Seguindo essa mesma lógica, veremos que a camada 3 comporta um máximo de 18 elétrons, as camadas 4 e 5, 32 elétrons, a camada 6, 18 elétrons e, finalmente, a camada 7, 2 elétrons. Agora, pause o vídeo novamente e anote essas informações. Anotou? Então vamos continuar. Tanto as diferentes camadas quanto os subníveis representam diferentes níveis de energia. Quanto maior o subnível, mais energia precisa ser gasta para um elétron permanecer ali. A mesma coisa vale para as camadas. Quanto mais distante a camada, mais energia você vai gastar para manter o elétron lá. Acontece que a natureza é muito preguiçosa. Quanto menos energia ela for gastar, melhor. Então, ela não vai colocar os elétrons nessas camadas e subcamadas na ordem simplesmente. Depois de cada elétron colocado, uma análise é feita para ver onde será gasta menos energia para colocar o próximo. Vamos a um exemplo? Imagine que você está fazendo a distribuição de um elemento que tenha 23 elétrons, no caso, o vanádio. Começando pela camada K, vamos preencher camada por camada. Assim. Opa, esse elétron foi para o lugar errado. Não, não foi não. Na verdade, essa é a ordem correta. Lembra-se do que estávamos falando sobre energia? Pois é exatamente isso que aconteceu. O nível S da camada seguinte, a camada N, tem menos energia do que o nível D da própria camada M. Por isso,
essa será a camada preenchida primeiro. Mas, professor, como eu vou fazer para saber qual camada possui mais energia? Simples. Um camarada chamado Linus Pauling já fez esse serviço para você. Ele criou um diagrama que você pode usar para acompanhar e saber em qual ordem deve preencher os elétrons. Veja, vamos acompanhá-la para realizar o final da nossa distribuição. Então, eu termino de preencher o subnível S da camada N e agora acompanhe a setinha do diagrama de Pauling. O próximo elétron vai para... Muito bem. Agora ele vai voltar para o subnível D da camada 3, que tem menos energia que o subnível P da camada 4, como você pode acompanhar no diagrama de Pauling. Coloco os 3 elétrons que faltaram e acabou a minha distribuição. Note que, embora a quantidade máxima de elétrons que um subnível do tipo D possa suportar seja igual a 10, não necessariamente todos os 10 espaços precisam estar preenchidos, desde que você não tenha mais nenhum elétron para distribuir. Eu vou deixar esse desenho disponível no blog para você imprimir se você achar que é mais fácil de realizar a distribuição, mas você não precisa utilizá-lo todas as vezes. Você pode usar direto o diagrama de Pauling. Vamos a este outro exemplo. Você está realizando a distribuição eletrônica do enxofre, que possui 16 elétrons. O primeiro da tabela é o subnível S da camada 1. Assim, vamos colocar 2 elétrons ali. Portanto, a gente escreve 1, S, 2. 1 é o nível, a camada, S o subnível e 2 a quantidade de elétrons que a gente colocou nesse subnível. Em seguida, nós vamos ter 2S2, depois 2P6, e com isso se foram 10 elétrons, faltam 6. Em seguida, nós temos 3S2 e, finalmente, mais 4 elétrons na subcamada P do nível 3. E espero que você tenha entendido e que eu tenha te ajudado. Faça bastantes exercícios e tire suas dúvidas comigo através dos comentários ou de um e-mail se precisar. Bons estudos!